Muito boa noite a todos. Nós vamos dar início a essa sessão de discussão sobre a importância da triagem neonatal no diagnóstico precoce. Eu queria agradecer a participação de todos. Nós teremos hoje aqui uma discussão bem importante, bem interessante, que o Brasil está na hora de avançar, que é a triagem neonatal. Meu nome é Fernando Koch, eu sou diretor da Mendelix Análise Genômica e eu sou neurologista infantil e geneticista. Bom, o meu DNA Bochechinha é um produto que foi elaborado com a finalidade de avançar o diagnóstico, de avançar a triagem neonatal, que já vem sendo feito há muito tempo. A triagem neonatal, portanto, ela começou com testes bioquímicos e agora caminha para utilizar um teste que utiliza o DNA como fonte de informação a respeito da constituição genética da pessoa. Então, além dele permitir a confirmação de achados que foram identificados numa triagem convencional, ele expande o número de doenças que podem ser investigadas por essa técnica, que até hoje, e são doenças que não têm marcadores bioquímicos, com a triagem tradicional não era possível de se fazer esse diagnóstico. Deve ser entendido que esse é um exame de triagem, ele pode necessitar posteriormente exames confirmatórios, mas ele traz um nível de segurança muito maior do que o teste bioquímico. É bastante frequente numa triagem neonatal convencional haver uma necessidade de repetição, e no caso do teste DNA, essa necessidade de repetição é muito menos frequente. Então, o que a gente tem que ter claro, que esse é um exame que é indicado particularmente para recém-nascidos, e ele é capaz de identificar um total de 320 doenças, que são doenças que podem ter uma apresentação bastante grave, e elas são silenciosas, exatamente por isso são perigosas. Elas não vêm acompanhados de muitos avisos prévios, e quando elas aparecem, elas às vezes aparecem de uma forma que a gente chamaria de catastrófica. E desde que você reconheça precocemente, elas têm algum tipo de tratamento que reduz o impacto dessa doença. A ideia da triagem neonatal é exatamente essa: investigar precocemente, fazer a triagem e oferecer um tratamento, que é o tratamento que vai muitas vezes evitar complicações graves. Então isso é um complemento da triagem neonatal, não deve de modo algum ser entendido que ele substitui a triagem neonatal convencional, mas ele é uma forma de ampliar em muito o número de doenças que são investigadas. E com isso você consegue ter mais segurança de que as coisas estão realmente bem com o seu bebê. Não é uma garantia de que não é que ele investiga todas as doenças, mas todas as doenças que dispõem de alguma forma de tratamento. Como é que se identifica uma causa de uma doença genética? O DNA é onde está toda a informação. Então, nós temos um gene que é representado aqui pela dupla fita de DNA. Você consegue fazer uma análise desse gene, e aí você não tem necessidade de estudar a proteína. É muito mais simples e tem um controle muito melhor a análise do DNA, a análise do gene em si, mas é a partir do gene
que você tem a informação da proteína. Então, a gente consegue saber qual é a estrutura da proteína pela análise do gene. Se você tem um gene que sofreu uma modificação, tem uma mutação, ou como a gente costuma usar atualmente, uma variante, uma mudança, essa variante pode alterar a constituição dessa proteína e isso ter consequências. Às vezes a alteração tem que estar presente nas duas cópias do gene, às vezes basta a alteração estar presente numa das cópias para acontecer o problema. E esse a gente pode dizer que é o teste mais avançado para se investigar, mais abrangente, usando um termo talvez mais apropriado, para se identificar doenças genéticas, como foi dito, silenciosas e que são passíveis de algum tipo de tratamento. As pessoas perguntam muito quais são essas doenças, é um repertório muito grande, muito variado, inclui doenças que têm manifestações renais, inclui um grande grupo que se chama erros inatos do metabolismo, que podem afetar a função do fígado, dos rins, mas costumam ter um impacto sobre o funcionamento do sistema nervoso. Tem doenças que levam a complicações neurológicas, uma delas que está muito falada ultimamente é a amiotrofia espinal, ou AME, que pode ser identificada por esse exame. Existem muitas deficiências imunológicas que são passíveis de serem identificadas pela triagem, deficiências do metabolismo, da parte endócrina, que podem ser investigadas, de neoplasias, não é o foco, mas uma neoplasia de manifestação muito precoce, que é uma alteração ocular, um tumor ocular chamado retinoblastoma, está incluída nessa investigação, as doenças hepáticas e gastrointestinais, doença pulmonar, basicamente aqui falando da fibrose cística, que já é investigada na triagem convencional e que aqui você tem um complemento da parte genética, muitas outras doenças endócrinas, hematológicas, e existem 2 genes associados à surdez, e considerando que a surdez é uma doença tratável na medida que você tem a possibilidade de oferecer um implante coclear, que mudou muito a perspectiva das crianças que apresentam surdez. Aqui não são todos os genes de surdez, mas aqueles que são aquele que é mais frequente, que é o principal responsável. Então, é um grande painel, se busca apresentar resultados de uma forma clara, se é uma doença que tem você necessariamente tem que ter alteração nas 2 cópias do gene. O objetivo não é apontar que existe um defeito numa cópia, não é um exame para fazer rastreamento de portadores, mas para identificar precocemente crianças que podem ter algum tipo de problema. E é importante lembrar que, por exemplo, uma das doenças importantes que é feita na triagem tradicional, na triagem que a gente chama bioquímica, ela não é identificada no teste da bochechinha. Por exemplo, o hipotiroidismo congênito. Uma outra, que é a hiperplasia congênita da suprarrenal, ela depende de exames bioquímicos e o sequenciamento de nova geração, da forma que é feito, ele não oferece um resultado que é confiável por ser uma região de muita complexidade. E então eu vou passar esse vídeo.
E agora, então, a grande novidade é você ter um canal de distribuição desse exame, que é feito pelas farmácias da rede Pague Menos, e isso aumenta muito a capilaridade, a facilidade que esse exame pode ser feito. É importante que a ideia desse exame, como eu já falei, não é substituir a triagem neonatal complementar, ele é um exame adicional, e, ao mesmo tempo, a ideia é que ele seja feito, a preferência para ser feito logo após o nascimento, nos primeiros dias de vida, porque aí a chance de você identificar doenças graves de manifestação precoce ela é maior. Mas ela pode, não há um limite de idade, a gente diz preferencialmente antes dos 3 meses ou até 1 ano de idade. Lembrando que quanto antes o exame for feito, maior a chance dele ter um impacto positivo na vida da criança. Existe um exame que tem as mesmas características, mas que a gente recomenda que seja feita com um pedido médico em crianças que apresentam algum sinal clínico que possa fazer suspeitar de algumas dessas doenças que estão no painel. O resultado ele é obtido, quer dizer, uma vez esse exame é enviado pelo correio e você vai receber seu resultado pela internet e a coleta é extremamente simples, é um que a gente chama de um swab oral. A saliva não é o material que você tem como objetivo, mas o esfregaço do canto da boca. Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês e vou passar a palavra para a doutora Fernanda Monte, que é minha colega, neurologista e que trabalha na Mendelix e também no Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI de São Paulo, responsável pela triagem neonatal. E com isso eu agradeço e vou interromper ao meu compartilhamento. Obrigado. Tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda. Como disse o Koch, né, nós somos colegas na Mendelix e eu trabalho com triagem neonatal. E nada mais importante de falar, né, quando a gente está falando desse presente e futuro, né, a gente falar também do passado, como foi feita toda essa triagem neonatal aqui, né, no Brasil, vou me atentar aqui para o Brasil, mas os passos dela, né, muitos ainda não entendem esses passos, que são um pouco complicados, né. Só um minutinho, por favor. Então, vamos falar, né, dessa triagem neonatal e como começou, né? Então, assim, primeiro, qual a importância de se triar, né? Qual que é a importância de uma triagem neonatal? Então, aqui é uma ação preventiva, tá? Que eu tenho como objetivo pegar um indivíduo assintomático, né? E detectar uma doença geneticamente determinada que mudaria o seu destino, tá? E com isso, eu consigo uma intervenção clínica precoce, tratamento, acompanhamento. Para quê? Para que eu tenha um melhor desenvolvimento físico e intelectual dessa criança, juntando, assim, uma melhor qualidade de vida, né? E aí, quando é que se inicia a triagem neonatal, né? Será que a triagem neonatal é só o teste do pezinho? Não. Eu brinco que quando nasce um bebê, junto nasce uma triagem neonatal. Quando ele ainda está na sala de parto, a gente faz a triagem, né? A gente já começa a ver ali o que tem naquele bebê de diferente, né? O que acontece, se aquele choro é efetivo, se aquele choro não é. Ele saiu da sala de parto, o pediatra vai fazer uma série de exames, né? Por exemplo, a manobra de Ortolani para ver luxação de quadril, vai fazer o teste do olhinho, principalmente para pesquisar catarata congênita, teste da orelhinha, que é para surdez, né? O teste do coraçãozinho, que visa as doenças cardíacas cianóticas, né? Aquelas que são para cirurgia, né? Que o bebê tem que ser submetido a uma cirurgia precoce.
o teste do pezinho e agora a gente tem o teste da bochechinha. Vou falar um pouco dessas fases, como veio acontecendo aqui no Brasil, tá? Entenda que essas datas que estão aí são os términos de cada fase, tá? Então, em 2006, a fenilcetonúria, tá? E hipotiroidismo virou universal no Brasil. Então, todos os estados do Brasil têm que triar, tá? Desde 2006. A mesma coisa em 2013, as doenças falciformes, tá? Que é mais conhecida a anemia falciforme e a fibrose cística, e a fase 4, em que o Brasil todo está atualmente, tá? Com a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Mas a gente tem algumas novidades no Brasil, ainda falando em teste do pezinho, tá? O Paraná, ele começou em setembro de 2018 com uma ampliação para alguns erros inatos do metabolismo, conhecido como os defeitos de beta-oxidação, né? Em 2019, Minas Gerais, o estado, começou com a SCID, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? É uma imunodeficiência e alguns defeitos de beta-oxidação. E agora São Paulo, desde dezembro do ano passado, todas as crianças nascidas no município de São Paulo, que estão em unidades de UTI, elas triam para as 50 doenças, tá? Eu vou explicar um pouquinho essa divisão de doenças que ocorrem no teste do pezinho. A partir de fevereiro, todas as crianças também começaram, tá? Fevereiro, março, começaram a triar também para SCID e a gama, que é outra imunodeficiência, e o planejamento é que até o final de 2021, todas as crianças nascidas no município de São Paulo sejam triadas para 50 doenças. Então, vamos lá. O que são os testes do pezinho, né? Que cria uma dificuldade, a maioria não sabe, e dependendo do estado, cada nome tem um nome, cada laboratório dá um nome, então faz uma confusão muito grande aí na cabeça de todo mundo, né? O teste básico, são aquelas 6 doenças que eu falei, tá? No início, que vai até a fase 4, que o Brasil tem que estar todo mundo fazendo. Existe um intermediário que pega 10 doenças, tá? Um teste intermediário aí, em que, junto, entra três erros inatos no metabolismo e uma doença infecciosa, que é a toxoplasmose congênita, e os erros inatos é a deficiência de G6PD, leucinose e galactosemia, tá? O ampliado, por que está aí de 33 a 48 doenças? Porque isso vai depender da metodologia utilizada, tá? Então, se eu estou usando cromatografia de aminoácidos ou se eu estou usando espectrometria de massas em tandem, tá? Então, o objetivo aqui é ampliar para erros inatos do metabolismo, que são as aminoacidopatias, os defeitos do ciclo da ureia, as aciduras orgânicas e os defeitos de beta-oxidação. E existe ainda um outro teste, que é mais ampliado ainda, né, que entra o SCID e a gama, que são imunodeficiências. Só para entender, né, porque fica esse negócio assim, espectrometria de massas em tandem, o que é isso, né, só para entender um pouquinho, a diferença dessas duas metodologias no teste ampliado. A cromatografia de aminoácidos em camada delgada, ela só vai ver as doenças relacionadas com aminoácidos, tá? É uma técnica mais qualitativa, um método impreciso e artesanal, e não avalia cilcarnitinas, que são onde eu vou conseguir ver as aciduras orgânicas e os defeitos de beta-oxidação, tá? Então, a espectrometria de massas, então, ela consegue essa ampliação, tá? É o padrão ouro utilizado em todo mundo. Por quê? Porque é um método quantitativo e automatizado, né? Então, muito mais tecnológico. E aí, vindo com toda essa tecnologia, né? Por que a gente criou o Bochechinha, né? O Bochechinha, o que ele visa, né?
assusta a gente a quantidade de crianças que a gente vê com doenças que são tratáveis. E é esse o objetivo. Só que não é toda doença tratável que tem um teste bioquímico, né, compatível, um biomarcador, tá? E aqui o nosso objetivo é diagnosticar precocemente. Por isso que o Koch falou aí que a nossa preferência é de recém-nascido até mais ou menos 3 meses. Esse é um tempo ouro da criança, que a gente chama. Porque a maioria das doenças aqui, elas podem ter sintomas já a partir de 4, 5 meses, tá bom? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o meu tratamento, a minha intervenção, e assim eu consigo melhorar a qualidade de vida, tá? Nós desenvolvemos o teste da bochechinha em 1917 e desde, 2017, né, meio me perdi aí no tempo, e até hoje foram mais ou menos realizados 3.500 testes. E o que tem de novo, né, na triagem molecular? O que ela traz de novo, de uma novidade? Primeiro, o sequenciamento, ele vem em queda. Então, a gente consegue sequenciar hoje de uma forma muito mais barata do que há 10 anos atrás, né? Eu consigo identificar aqui doenças que eu não conseguiria identificar porque não existe um biomarcador adequado, tá? Então, para essa doença estar numa triagem, eu preciso de um biomarcador adequado. O doutor Fernando falou disso. Ele falou assim, o sequenciamento de nova geração não é capaz de olhar o principal gene da hiperplasia adrenal congênita. Então, por isso ele não está lá. Por isso esses métodos são complementares. Por isso que eu tenho que fazer o teste do pezinho e o teste da bochechinha. As duas coisas, elas se complementam, esses dois testes, tá? Como um segundo teste também, eu consigo confirmar algumas doenças, ou às vezes ao contrário, eu consigo olhar o genético e ir atrás de um bioquímico, né? Então, a gente tem essa mão de dupla via. E qual que é o objetivo, então, de uma triagem, né? É importante porque, às vezes, as pessoas recebem um laudo positivo, e as pessoas ficam muito assustadas. Então, assim, gente, triagem neonatal, qualquer triagem, tá? O objetivo é achar uma criança que seja suspeita de ter alguma doença. Se ela é suspeita, a gente vai submetê-la a exames complementares e confirmatórios. A maioria das vezes, o genético é o confirmatório, tá? E se essa doença é confirmada, o que eu faço? Eu inicio o tratamento mais precocemente possível, e assim eu consigo melhorar a qualidade de vida, diminuir sequelas, diminuir, inclusive, doença, e ter uma criança que a genética dela faria com que ela teria uma doença grave, né? E eu consigo fazer com que ela tenha uma infância e uma vida plena. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar falando, né, sobre o teste do Bochechinha, que é, né, o meu dia a dia aí, uma grande paixão, né, que é a triagem neonatal. E eu queria passar a minha palavra aí para a Larissa. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. O meu filho Theo, que tem 5 anos, quase 6, é uma vítima do pobre teste do pezinho do SUS. Eu fui uma mãe que teve todas as oportunidades para ser alertada sobre os exames complementares, os exames mais eficientes que existem no mercado. E eu não fui alertada. Eu fui mãe muito feliz, uma grávida que desejou muito esse bebê. E eu fui Caxias mesmo, sabe? Eu fui a pediatra grávida mais de uma vez. Eu já tinha um menino de 10 anos, o João, eu já tinha bastante conhecimento, assim, pelo menos o beabá ali da maternidade, mas eu quis começar tudo do zero. Fiz caderno novo, anotei, fiz todos os meus exames e todas as minhas consultas, ainda com o Theo
na barriga e passei por muitos especialistas, muitos médicos, muito eficientes, muito competentes, mas que infelizmente não me alertaram. Falamos de vacinas, falamos de todos os cuidados, mas ninguém falou para mim. Você sabe que o teste do pezinho do SUS só rastreia 6 doenças? Ninguém falou para mim. Sabe que existe um teste do pezinho mais eficiente na rede particular, custa R$400, R$500. Quando o Theo nasceu, não existia o teste da bochechinha, né? O Theo é de 2015. Mas eu tenho quase certeza que boa parte dos profissionais segue não falando do teste da bochechinha, como eles não têm o hábito de falar do teste do pezinho ampliado. E é esse lamento que eu vim trazer para vocês, e essa tentativa de convencimento que eu vim trazer para vocês, uma vez que boa parte das pessoas que estão acompanhando essa live aqui, boa parte dessas pessoas é profissional da saúde, é médico, enfim. Gente, eu faço um apelo, é preciso mudar essa cultura de consultório, é preciso mudar essa ideia de que é caro, então eu não vou oferecer. Se o SUS não tem, é discriminatório, eu não vou falar. É discriminatório, é triste, a gente precisa mudar o do SUS. Existe a campanha do Instituto Vidas Raras para a gente conseguir ampliar o teste do pezinho do SUS, a gente precisa de 1 milhão de assinaturas, a petição pública está no site pezinhonofuturo.com.br, com 600 mil assinaturas, por enquanto, a gente está agora, e a gente precisa de 1 milhão. Então, a gente está lutando para mudar o teste do pezinho do SUS. Também passou agora na Câmara, com votação unânime, a aprovação do teste para mais de 50 doenças, está indo para o Senado, a gente está com muito otimismo que passe. Mas enquanto não passa, gente, enquanto não muda o teste do pezinho do SUS, o que vocês diriam para essa grávida que vocês estão vendo aí? Eu só sinto uma saudade dessa Larissa tão feliz, porque eu nunca mais fui feliz como eu fui nessa época. O meu sonho de menina, de ter os meus filhos correndo ao meu redor, eu perdi. Eu sou feliz com o Theo como ele é, com todas as sequelas dele, exatamente como ele é. Sou feliz com ele, não apesar dele. Mas é muito injusto. É muito injusto tirar esse direito de uma criança. É muito injusto ver esse menino que nasceu perfeito ter perdido os neurônios na primeira mamada no meu peito. Pensar que eu matei os neurônios do meu filho por falta de informação. Olha que eu sou mãe totalmente privilegiada. Branca, da zona sul de Belo Horizonte, jornalista, cheia de informação, com o melhor plano de saúde dessa cidade, desse país, e ainda assim eu não tive a informação. O que acontece, então, Brasil afora? A gente precisa ter o direito de saber que existe o teste do pezinho ampliado, que existe o teste da bochechinha. E o que é que as famílias vão fazer com isso? Eu acho que a gente precisa lutar para mudar o teste do pezinho do SUS, sim. Eu chamo todo dia todo mundo para essa luta. Eu fiz disso uma bandeira na minha vida. E enquanto a gente não muda o teste do pezinho do SUS, o que é que essas famílias têm direito? Elas têm direito a saber que existe um teste ampliado, um teste eficiente, que é uma novidade, que é o da bochechinha. Mostra disso tão clara que outro dia eu recebi pelas redes sociais aqui no direct, né, de uma rede social que eu faço parte, o depoimento de uma mãe assim. Ela mora numa das cidades mais pobres de Minas Gerais, aqui no entorno de Belo Horizonte, na região metropolitana. Larissa, a história do Theo me impactou tanto que eu peguei cada convidado do meu chá de fralda e fiz um combinado. Eu não me dá fralda não, gente. Me dá o dinheiro da fralda. Eu quero fazer uma vaquinha para pagar por um teste de triagem mais eficiente. Essa mãe precisava da fralda. Ela escolheu o teste mais eficiente para saber se o filho dela tem uma doença rara para ela começar a agir na hora certa. É o que eu teria feito. Com um exame de R$400, R$500 na época, o Theo estaria correndo por aí. A minha gravidez foi perfeita, o meu parto também. Eu escutava do ultrassonografista todos os dias, todos os exames, a mesma frase: o seu bebê é lindo, o seu bebê está lindo. Quando o Theo foi tirado de mim na sala de parto, eu escutei a frase da pediatra: tá tudo bem com ele, viu? O seu filho é lindo. A gente foi para o quarto junto, não havia nenhum sinal de absolutamente nada, como o Dr. Koch falou. São doenças cruéis, né? Não adianta ter um olhar atento, é preciso ter um exame eficiente, como é o da bochechinha e como é o do pezinho expandido e ampliado. O meu menino foi para o quarto comigo, mamou na hora e amamentei por 8 meses. Depois vieram as papinhas com ovo, carne, feijão, e sem saber eu estava matando os neurônios do meu filho. Quem tem acidura glutárica, essa incapacidade de metabolizar proteína,
Não pode comer proteína livremente, é preciso seguir uma dieta, e essa dieta precisa ser dada desde os primeiros dias de vida. Eu ouvi outro dia essa frase, o leite não é o vilão, mas também precisava ter sido controlado, cada grama de proteína precisava ter sido pesada desde o primeiro dia, como eu faço hoje. Hoje eu tiro 2 grãos de arroz do prato. Depois que o diagnóstico veio, e sabe quando? Com 1 ano e 10 meses, ele não perdeu meus neurônios, agora eu controlo tudo. Mas a questão foi, o teste do pezinho não me mostrou, o da bochechinha não existia, e se existisse também, eu tenho dúvida se alguém teria me dito sobre ele. E aí eu comecei uma saga em busca de um diagnóstico. Para os neuropediatras pelos quais eu passei, faltou ar no parto, faltou oxigenação, eu nunca me conformei com esse diagnóstico, porque uma criança que nasce de cesariana, com um apigar de 9/10, chora na hora, não fica roxa, teve sofrimento? Eu nunca acreditei. E assim eu passei noites e noites olhando para as estrelas quando a casa dormia, e eu só pedia a Deus. Nessa época eu já nem acreditava mais que ele existia. Eu só pedia uma coisa, eu quero um diagnóstico. Que hora deu errado? Que hora o meu filho perdeu os neurônios? Esse diagnóstico só veio com 1 ano e 10 meses na rede Sara, no Sara Kubitschek. Eles fizeram os exames genéticos, metabólicos, e descobriram que o Theo tem aciduria glutárica tipo 1. Como eles, são muitas vítimas do teste do pezinho. Foram 2 erros, né? O teste do pezinho não me mostrou, o da bochechinha na época não existia, e depois o segundo erro foi a demora para o diagnóstico, né? Então, as universidades, vocês que fazem parte das equipes, né, do corpo docente aí, de professores, a gente precisa mudar. Esses meninos precisam sair mais bem preparados das universidades, gente. Doença rara é difícil de acontecer, mas quando acontece é avassalador. E um neuropediatra, se ele não estuda direito, que ele pelo menos tenha um protocolo de doença rara aqui do lado, na mesa, que pelo menos desconfie e manda para quem entende. Eu acho que são muitos erros, a gente precisa lutar muito ainda para entrar no eixo na questão das doenças raras no Brasil, um tratamento na hora certa, uma triagem neonatal eficiente. Eu fico animadíssima, felicíssima de saber que existe agora esse teste da bochechinha tão eficiente, tão completo, né, que pode ser feito junto ali com o teste do pezinho. É o cenário ideal, é o cenário ideal. A gente sabe que quem vai poder pagar é uma minoria, sim, mas direito à informação, essas mães, esses pais têm, e isso precisa ser dito dentro dos consultórios. Hoje o meu menino já perdeu tanto neurônio que a chance dele é nenhuma. Eu tive nos Estados Unidos, na clínica do Dr. Kevin Strausser, a Clinic for Special Children, que só cuida de criança com doença semelhante à do Theo, e ele disse para mim, never walk, never talk, never sit. E depois ele me disse em inglês uma frase mais ou menos assim, o que fizeram com seu filho? O que fazem com as crianças no Brasil? Eu estou gravando o filme, a doutora Fernanda está participando comigo, né, doutora, desse documentário que vai ser lançado em breve pelo Globoplay, sobre o teste do pezinho brasileiro e sobre a ineficiência da triagem neonatal hoje, que é a do SUS no país. E a resposta do Ministério da Saúde, para quando a gente questionou, por que não? Por que não ampliar? Uma portaria do Ministério da Saúde, como explica bem a equipe do Instituto Vidas Raras, que formulou essa petição pública para ver se a gente muda na marra esse teste do pezinho do SUS, eles disseram assim para a gente a resposta, são doenças que demoram a acontecer, são muito difíceis de acontecer, não vale a pena, não vale a pena. Não se sabe fazer conta, e não se tem coração também, né? Não é tão raro assim não, gente. A doença do Theo é 1 a cada 30 mil, mas quando você junta essas doenças todas, as 50 mais prevalentes, vira um bebê a cada 2.500 no Brasil. Quantos Theos tem por aí numa cadeira de rodas e não sabe nem o que tem, porque perdeu o neurônio? A gente tem muita subnotificação, a gente tem muita criança que morre sem nem saber o que tem, sem nem ter tido direito ao tratamento minimamente adequado. A vida do Theo é essa aí agora. Primeiro, sorrisos, porque ele é felicíssimo. Eu não sei exatamente se ele não entendeu ainda o que acontece, ou se ele entendeu e está tudo bem. Eu acho que eu sou a favor mais da segunda opção. Ele é um menino muito feliz. Acho que também porque nossa família é feliz com ele, e não apesar dele, a gente já absorveu. Hoje eu já entendi que é uma missão, eu já entendi que eu vou cuidar e
vou ser feliz assim com ele como ele é, e nós somos. Mas a vida dele é exatamente essa, muito sorriso e muita luta. O Theo faz 11 sessões de reabilitação toda semana. Fisioterapia, terapia ocupacional, ecoterapia, musicalização, terapia ocupacional, fonoaudiologia, tem que até olhar na porta da geladeira de tanta terapia que é, de tão forte que é a labuta do menino. O Dr. Kevin, nos Estados Unidos, me disse, nada vai mudar, mas eu sigo. Eu sigo porque sempre resta um pouquinho de esperança, a tal plasticidade neurológica, não se sabe exatamente como vai ser, né? Os conceitos da medicina, as descobertas mudam muito. Então, eu quero dar para o meu filho qualquer mínima chance que ele tiver. E a outra questão é, o que faria o Theo, depois que foi tirado dele o direito de correr, pular corda, ir para a escola, segurar um lápis sozinho? O que seria do Theo todas as tardes? Ficar sentado numa cadeira de rodas? Não. Eu vou levar ele para essas terapias que, no mínimo, diversão vai ser. No mínimo, divertido vai ser para ele. E é bastante. Ele gosta, ele se distrai. Quem colocou meu filho numa cadeira de rodas foi o SUS e o seu pobre teste do pezinho brasileiro. Mas eu tenho esperança da gente mudar isso. Se vocês quiserem entrar nessa luta comigo, aceito muito. Cada assinatura vale ouro. pezinhonofuturo.com.br, a nossa petição. E enquanto isso, a vocês, profissionais da saúde, eu deixo meu apelo. Não privem as mães, não privem as famílias dessa informação. Existe um teste do pezinho eficiente no mercado. Existe o teste da bochechinha agora com vocês, tão eficiente, que o Dr. Koch e a doutora Fernanda descreveram tão bem. Por que não, gente? Por que não? É um direito das famílias se organizarem, é um direito das famílias fazerem vaquinha se precisar, pedir socorro. Por que não? A gente, pelo menos, tem que saber que existe, para depois decidir. A minha mensagem final é que, quando vocês estiverem um pouco desanimados na hora do trabalho, um pouco desanimados diante de toda essa burocracia, que é fazer da triagem neonatal no Brasil uma triagem eficiente, menos vergonhosa, para vocês se lembrarem de mim, se lembrarem do Theo. Eu lutei muito por um diagnóstico. Eu luto muito todos os dias para não acontecer mais com outras crianças o que aconteceu com o Theo. Para o meu filho não muda mais nada, mas pelos Theos que virão a gente pode fazer muito. E são vocês, principalmente, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pesquisadores, professores, são vocês que podem mudar o rumo dessa história. Nós, mães, vamos lutar muito, claro. Eu tenho um grupo gigantesco de mães, faço parte, mães vítimas do teste do pezinho ineficiente do sistema público de saúde, mas, na verdade, a capacidade de alertar cada grávida é de vocês mesmos. Queria muito que essa cultura de consultório, essa cultura médica mudasse, porque isso vai salvar muito Theo, isso vai dar direito a muito Theo de fazer o que toda criança merece fazer, e de toda mãe viver seu filho como sonhou, como eu sonhei 6 anos atrás. A essa hora, 6 anos, eu era a mulher mais feliz desse mundo. Eu saía com a minha barriga gigantesca, Belo Horizonte afora, louca pela chegada do meu filho. Eu sonhei com muitas cenas com ele que eu nunca vivi. Mas deve ter um sentido em tudo isso, e eu acredito que é possível a gente começar a fazer diferente. Obrigada pelo convite, espero que a gente em breve faça outra reunião dessa, comemorando bons resultados, e um teste do pezinho, um teste da bochechinha popularizado, entendido por todos, né, nesse país, que outras crianças tenham as chances que o Theo não teve. Obrigada. Agora eu vou chamar a doutora Elaine Carvalho, para falar também um pouquinho da experiência dela sobre tudo isso que precisa mudar muito, né, doutora Elaine? Boa noite, obrigada, um prazer, né, lhe conhecer, Larissa, e dizer que eu fiquei muito emocionada, é até difícil falar, né, apresentar depois de você, porque a gente que é mãe, médica, começa a falar depois de você é complicado, né, porque realmente emociona a sua história. Tá, então, assim, eu vou apresentar um pouquinho, aproveitando que tem muito profissional da saúde, né, apresentar um pouquinho da minha aula e alguns pontos importantes que eu achei que seria importante discutir com todos aqui hoje.
Obrigada pelo convite, o meu DNA pelo convite, eu vou aqui compartilhar a tela. Tá dando para ver minha tela, né, já? Então, eu fui chamada para, né, tive o convite para falar um pouco sobre doenças raras e triagem neonatal molecular. Queria declarar que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação, não trabalho no laboratório, também não estou ganhando nada, né, para apresentar aqui. Acho que o importante é realmente a gente estar discutindo esse tema, que de certa forma ainda é polêmico. Eu vou iniciar primeiro falando sobre um pouco sobre doenças raras, uma breve introdução. Por quê? Porque todas as doenças que são triadas pela triagem molecular são doenças raras. Lógico que não são triadas todas as doenças raras, certo? Então, as doenças raras é um termo utilizado para descrever condições que afetam uma pequena proporção da população quando comparada com as doenças prevalentes na população geral. O Ministério da Saúde, ele fala que essas doenças raras são aquelas que acometem 1,3 a cada 2 mil indivíduos ou 65 a cada 100 mil indivíduos, que coletivamente afetam cerca de 10% da população. Em geral, essas doenças são crônicas, debilitantes, podem ser progressivas e degenerativas. Portanto, alteram diretamente a qualidade de vida das pessoas e muitas vezes o paciente perde a autonomia para realizar suas atividades. Entrando agora em si no termo de triagem neonatal, originou-se esse termo do vocabulário francês, triage, que significa seleção. Em saúde pública, triar significa identificar em uma população assintomática os indivíduos que estão sob o risco de desenvolver determinada doença ou distúrbio que se beneficiariam de uma investigação adicional, ação preventiva ou terapêuticas imediatas. O procedimento de triagem, ele deve ser capaz de alterar a história natural da doença em uma parcela significativa da população. E, a partir do momento dessa identificação, poder iniciar, então, um tratamento adequado, visando minimizar os riscos ou complicações advindas da condição identificada. É muito importante que precisa haver um claro benefício clínico aos pacientes para testarem positivos. Aqui, só para a gente lembrar, o teste do pezinho do SUS, que hoje só identifica, né, só triam 6 doenças, porém, por via particular, pelos planos de saúde suplementar, chega até cerca de 48 doenças que podem ser triadas. Recentemente, a Larissa até comentou um pouco sobre esse projeto, né, de lei, que ele já passou pela Câmara dos Deputados, agora vai para o Senado, que realmente é um projeto para ampliar bastante, né, o número de doenças triadas no teste do pezinho do SUS. E uma vez que passa pelo Senado, demora cerca de 1 ano, normalmente para ser implementada, e vai sendo implementados por fases, né, não consegue ter todas essas doenças em uma fase só, né, sendo triadas. Quais são, então, as principais dificuldades atuais na triagem neonatal, né? Para diversas condições, o teste do pezinho precisa ser confirmado através de testes bioquímicos. E, particularmente em alguns estados, aqui no meu, por exemplo, no Ceará, a gente não realiza esses testes bioquímicos. E o que a gente faz, então? Essa amostra do paciente, ela é coletada nos hospitais e viaja lá para o sul, para o sudeste, e a gente sabe que isso afeta muito a condição da amostra, né, e acaba dando muito falso positivos. E muitas vezes a gente fica com aquela impressão, poxa, será que esse resultado é realmente real? Esse é um falso positivo? Existem várias condições maternas e do recém-nascido que afetam diretamente a dosagem, né, a triagem desses metabólitos, né, que a gente tria no teste do pezinho. Só um exemplo aqui, por exemplo, se a mãe está em uso de propiltiuracil, ela tem hipertireoidismo, se for feito no momento da triagem, o bebê pode ter hipertireoidismo transitório, né, e isso pode confundir como falso positivo.
Mãe e nutrição parenteral também pode vir com falso positivo, né, no teste do triagem do bebê, com aumento com níveis elevados de múltiplos aminoácidos e ácidos graxos. Então, quando a gente recebe um teste de triagem convencional, a gente precisa sempre saber se a mãe tem alguma condição que pode ter afetado ou que o recém-nascido também tem alguma condição. Por exemplo, existem diversas condições, eu acho que os pediatras sabem bem disso, que afetam a triagem. Por exemplo, algo muito comum, o bebê nasceu, tem uma doença aguda, vai fazer o teste do pezinho, a gente vê vários, às vezes, o RT com elevação, né, que é o teste de triagem para fibrose cística, o do hipotireoidismo também, alterados falsamente, né, e muitas vezes a gente tem que realmente esperar até a recuperação desse bebê. Então, diversas outras situações, como, por exemplo, bebê pré-termo, um bebê que sofreu alguma hipóxia. Então, realmente, tem muitas interferências, né, que podem aparecer, né, no recém-nascido, que pode afetar essa amostra. Aqui também, por exemplo, dependendo do tratamento que o bebê também esteja recebendo, isso pode realmente falsear o teste de triagem neonatal e ser necessário a gente coletar novamente. Um exemplo que eu tenho tido bastante aqui em Fortaleza, que eu tenho tido, de certa forma, problema, às vezes até por consulta por telemedicina, já atendi paciente que vinha com suspeita de galactosemia, por exemplo, né, eu coloquei aqui a última doença que está aqui no quadro. Porque, assim, a enzima da galactosemia, ela é destruída devido ao calor, umidade e envelhecimento. Então, eu tenho muito paciente que chega para mim e que já fez 3 vezes a dosagem da enzima GALT, idade diminuída, mas que a gente acha que não tem galactosemia, né? Porque a história clínica do paciente não condiz realmente com essa doença. Eu tenho um caso bem interessante de um paciente que eu atendi por telemedicina no interior do Piauí, que ele descobriu que tinha essa alteração no teste do pezinho, já tinha 4 meses de idade, né? E a mãe até então estava dando de mamar, né, pro bebê. E aí, quando eu fui ver o bebê, desenvolvimento completamente normal, exame oftalmológico normal, ultrassom normal, não tinha nada. E o teste da enzima é realmente alterado. Então, nesses casos, assim, que a gente realmente tem dúvida e que a gente sabe que existem esses falsos positivos, eu acho que a triagem molecular ajuda demais. Portanto, quais seriam as vantagens da triagem neonatal molecular? É uma ferramenta muito poderosa porque investiga centenas de doenças em um único teste. Então, expande significativamente o número de doenças testadas, né, nesses bebês assintomáticos, mas é muito importante que todas essas doenças já têm um tratamento disponível no Brasil. Lembrando que, como já foi dito, é feito pela técnica de sequenciamento de nova geração, que cada vez a gente tem tido a oportunidade que esse resultado chegue mais rápido. É importante salientar que é um teste complementar ao teste do pezinho tradicional. Outra vantagem importante que já foi dita, pode aumentar a sensibilidade e a especificidade, em alguns casos, do teste da triagem tradicional. Nem sempre o teste bioquímico está disponível. Uma vantagem importante também é que o teste do DNA, diferentemente do metabólico, né, do teste do pezinho tradicional, não sofre interferência das condições maternas nem do RN. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a triagem molecular, a gente recebe um kit, né, vai fazer pela saliva, e quando você utiliza o kit, esse DNA vai ficar estável por muito tempo, em temperatura ambiente. Certo? Tem algumas situações, sim, toda criança, lógico, pode se beneficiar do teste do pezinho, né, de uma triagem neonatal. Mas existem alguns especificamente, que a gente até considera como realmente se beneficiariam até mais, né? Por exemplo, filhos de casais consanguíneos, a gente sabe que boa parte dessas doenças triadas, né, que tem tratamento, são doenças recessivas. Filhos de casais que tiveram uma perda anterior sem diagnóstico, história de morte súbita na infância, a gente não sabe dizer, mas de repente foi alguma dessas doenças, né, que são triadas e que tem tratamento. E o mais importante que eu acho é que pode reduzir realmente a odisseia diagnóstica, sendo importante para a rápida implantação do tratamento adequado. Alguns aspectos importantes, porém, que a gente tem que saber. Não substitui completamente a triagem convencional, até porque a triagem convencional vê outras etiologias de doenças, como infecciosas, endocrinológicas, e mesmo para algumas doenças genéticas,
a triagem molecular tem realmente suas limitações, como já foi dito até pelo Dr. Fernando Coca, a hiperplasia adrenal congênita, por exemplo, tá? Pode ser, sim, necessária a confirmação através do teste bioquímico, mas um fator muito importante, já que tem muitos médicos aqui, é que antes da realização do teste, é recomendada a orientação médica capacitada, exatamente para evitar orientações equivocadas. Até porque, uma vez que essas informações genéticas, elas são complexas, é importante garantir que o paciente compreenda as diversas ramificações que esse teste pode chegar e realmente fazer uma escolha realmente informada. Outro ponto positivo, como geneticista, que eu sempre vejo toda vida que a gente solicita um teste genético, é que todo teste genético ele é capaz de gerar um impacto psicológico, né? Porque a família, principalmente quando vem positivo, então se você for ali sozinho, comprar sozinho um teste, de repente você não foi preparado, não entendeu exatamente quais são as doenças, e chega um resultado positivo, e você não tem um médico ali que você fez um vínculo para mostrar, então eu acho muito complicado. Então, eu diria que o ideal seria que tivesse um aconselhamento genético pré-teste, para garantir que você entendeu sobre o teste direitinho, tirar as dúvidas, e também pós-teste, visando o acolhimento imediato desse paciente. Outro aspecto importante é o custo, que é um desafio na implantação, realmente, em larga escala do exame, né? Apesar de que o custo tem diminuído bastante, né, os exames realizados por essa técnica. Um ponto positivo, um ponto importante também para ser considerado é a seleção ideal do laboratório, escolha criteriosa do laboratório, porque cada vez mais vários laboratórios vão começar, por exemplo, a oferecer. Mas aí você tem que saber como é que está formado esse exame no laboratório. Quais são os genes que cada laboratório está pesquisando? Porque não tem uma regra para ser tudo igual. Então, assim, é muito importante analisar esse teste. Quais são as doenças triadas, você saber sobre a confidencialidade dos dados. Eu falo muito sobre isso porque você imagina seu filho assintomático e seu plano de saúde descobre que você fez esse teste e que seu filho realmente tem uma doença genética. Será que ele não vai querer aumentar o valor do plano de saúde, né? E eu acho que também a confiança na equipe dos profissionais que trabalham no laboratório, certo? Isso é extremamente importante. Porém, a gente sabe, como geneticista, que a interpretação das variantes nos pacientes assintomáticos é extremamente desafiadora. É importante saber, pode dar sim um falso positivo, pode dar um falso negativo, o banco de variantes brasileiras tem crescido muito, mas ainda é limitado. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas quando a gente solicita um sequenciamento genético para um paciente, ele pode vir com alguns resultados, pode mostrar uma variante patogênica, por exemplo, ou provavelmente patogênica, que nesse caso a gente não tem dúvida que se refere ao quadro clínico do paciente, né? Mas a gente também pode pegar um resultado de um sequenciamento que vai mostrar uma variante de significado clínico incerto. O que é isso, né? Uma variante de significado clínico incerto num sequenciamento? É uma variante que hoje, a gente não sabe dizer se realmente teve papel importante para aquela doença. Realmente, essa variante é causadora de doença. E o que a gente faz, né, quando a gente tem esses resultados? A gente tem que acompanhar a criança e acompanhar a literatura científica, porque essas variantes, elas podem se transformar, elas podem ter classificação dinâmica, daqui a pouco se tornar patogênica, ou então se tornar benigna. Então, é fundamental que a gente acompanhe. E um fator interessante é que o teste da bochechinha, ele não vai mostrar esse tipo de variante. Então, não é impossível, se, por exemplo, um paciente fez um teste da bochechinha e daqui a 6 meses ele vem apresentando alguma característica clínica que lembra uma das doenças que está lá no teste. Posso excluir que não é uma dessas doenças? De jeito nenhum, né? Você tem que rever, porque de repente, na época que fez o teste da bochechinha, ele tinha uma variante de significado clínico incerta, que não foi reportada, tá? Lembrando que a Sociedade Brasileira de Genética está frequentemente fazendo pareceres técnicos sobre os testes genéticos. Esse último parecer foi de 2019 e está lá, tá disponível no site da SBGM, e é importante que quando você faz um teste genético, você solicita um teste genético, você saber se, por exemplo, aquele teste ele está realmente cumprindo com todas as normas de qualidade
E esse parecer, ele fala muito sobre isso. Outros aspectos importantes, eu já comentei, né, que as variantes de significado clínico incerto não são reportadas. E o mais importante, você sempre tem que oferecer acolhimento imediato em busca de um tratamento precoce adequado. Por isso que eu acho muito importante ter um vínculo desde antes do teste. Porque não é fácil, como geneticista, eu sei que não é fácil uma família receber um diagnóstico, ou então uma suspeita diagnóstica de uma doença genética. A família fica desesperada. Então, se você realmente não dá um acolhimento desde antes do teste, né, às vezes pode gerar realmente impacto psicológico. Eu acho que a triagem neonatal exige realmente um trabalho multidisciplinar entre os geneticistas e várias outras, realmente outras especialidades. E o mais importante, tem que gerar um fluxo de atenção e atendimento antes e após a reanálise do teste. Aqui é só para ilustrar que em 2020, ano passado, né, em plena pandemia, a Anvisa aprovou a primeira terapia gênica no Brasil, mas nós já temos 2 aprovadas. Uma que, inclusive, é uma doença, amiotrofia muscular progressiva, que pode iniciar na infância. E cada vez mais a gente vai ver que isso vai ser uma realidade, graças a Deus a gente está num tempo que os tratamentos genéticos, eles estão ampliando, então, quem sabe, mais doenças ainda vão ser realmente triadas. É isso, obrigada pela atenção. E agora, eu vou chamar o Alberi Dias, que é diretor de serviços da PagMenos, para conversar um pouquinho com a gente. Ok, então, aqui na PagMenos, eu vou apresentar um pouco da companhia para vocês. Hoje a PagMenos tem 1.105 lojas em operação em todo o Brasil e está presente em 327 cidades do país. E com isso, com essa capilaridade toda, a gente integra um hub de saúde. O que é o hub de saúde PagMenos? É um local que a gente provê soluções tanto em produtos como em serviços. Em produtos, a gente está falando de RX, medicamentos isentos de prescrição, OTCs, medicamentos magistrais, specialty, medicamentos para oncologia, infertilidade, e o Clinic Pharma, que traz serviços farmacêuticos compondo esse hub e trazendo soluções para os consumidores. Falando um pouco mais desse Clinic Pharma, em 2020, esses dados são bem atuais, então em 2020, nós fizemos 830 mil atendimentos, 830 mil serviços farmacêuticos, tá? Então, são 806 lojas com Clinic Pharma e fizemos quase 905 mil serviços nesses atendimentos. Então, é um número bem representativo. Desses serviços, o que nós temos? Nós temos beta-HCG, PSA, perfil lipídico, algumas unidades aplicam vacinas, nós coletamos amostra para exames toxicológicos, aplicamos injetáveis, ainda fazemos telemedicina tanto no site como em algumas lojas, teste COVID, fazemos cuidados com diabetes, acompanhamento de glicemia capilar e orientação, da mesma forma hipertensão, acompanhamento da pressão arterial e orientações. Fazemos também bioimpedância, acompanhamento de peso e medidas corporais e saturação de oxigênio nesse momento tão importante. Por que eu mostro tudo isso? Eu mostro porque a gente conseguiu trazer em parceria com a Mendelix os testes genéticos, dar acesso à população, aos consumidores, a serviços que podem mudar a vida de pessoas, como a Larissa falou aqui. Então, esses testes genéticos vêm compondo uma série de serviços farmacêuticos para fazer com que o nosso cliente viva a vida plenamente. Então, falando um pouco mais do teste da bochechinha, como o time, a doutora Elane, a Larissa, o doutor Koch falaram anteriormente, o teste da bochechinha vem para complementar o teste do pezinho. E, mais uma vez, o propósito da companhia, o propósito da PagMenos é fazer com que o cliente viva a vida plenamente. Baseado nisso, eu vou mostrar um vídeo rápido aqui para vocês, o que a PagMenos traz de novidade. Saúde para ganhar o mundo. De uma única loja em Fortaleza para mais de 1.100 lojas em mais 320 cidades de todos os estados brasileiros. Hoje, a PagMenos é a terceira maior rede de farmácias do Brasil e a primeira em market share no Norte e Nordeste, com mais de 20 mil colaboradores.
Sempre à frente de seu tempo, a PagMenos revolucionou o varejo farmacêutico no Brasil nos anos 90. Enquanto os demais players ainda restringiam-se ao comércio exclusivo de medicamentos no formato de loja atrás do balcão, a PagMenos adotou o conceito drugstore para o país, incluindo as categorias de higiene pessoal, beleza e conveniência no mix de produtos e promovendo o autosserviço, com o livre acesso de clientes às prateleiras. A partir de 2016, em parceria com a gestora norte-americana General Atlantic, a PagMenos implementou mudanças profundas que promoveram a modernização de seus processos, com foco em melhores resultados, além do aprimoramento das práticas de governança e da contratação de líderes de alta performance. A PagMenos também investiu em um novo conceito de loja, em que atendimento, praticidade e tecnologia se integram para criar uma experiência única, 100% centrada no consumidor. Cada loja é um hub de cuidados com a saúde com múltiplas soluções que geram mais valor ao serviço tradicional de uma farmácia. Como os consultórios farmacêuticos do Clinic Pharma, a farmácia de manipulação PagMenos e o AMI, Serviço de Atendimento de Medicamentos Especiais. Esse ecossistema de saúde é reforçado por uma plataforma omnichannel, em que e-commerce, app e estratégias de conteúdo são trabalhados em parceria com profissionais de saúde e as indústrias farmacêutica e de higiene e beleza para transformar a experiência e a satisfação do cliente também em ambiente digital. Fidelização de clientes, hub de saúde, tecnologia, solução omnichannel, resultados. PagMenos, viva plenamente! Então, gente, como dito no vídeo aqui, o Hub de Saúde faz parte da estratégia da companhia. E o Hub de Saúde, a pedra angular dele é o nosso Clinic Pharma, é o consultório farmacêutico. E é no consultório farmacêutico que a gente consegue aplicar o serviço do teste da bochechinha, tendo o suporte dos nossos farmacêuticos. No sistema do Clinic Pharma, dentro das lojas, o farmacêutico consegue orientar por meio de protocolo clínico, acompanha a data de recompra, envia SMS, faz todo esse relacionamento com o cliente, acompanha o cliente de maneira personalizada. Nós fazemos eventos de grupos patológicos quando podia fazer eventos, obviamente, agora não está podendo mais. E no final, o que a gente quer? Aumentar a adesão ao tratamento. E aqui a nossa distribuição, nossa capilaridade dos consultórios farmacêuticos Clinic Pharma pelo Brasil. Tá? A presença marcante, muito forte aqui, evidentemente, no Nordeste, onde é a nossa sede em Fortaleza. E aqui um pouco para ilustrar a foto de cada um dos consultórios, o nosso time de farmacêutico atuando na prevenção, no atendimento primário à saúde e embarcando, obviamente, agora o teste da bochechinha vai complementar o nosso portfólio de serviço, que já é o maior dentro das redes de farmácias no Brasil. Gente, é isso que eu tenho para apresentar para vocês da PagMenos, tá? Agradeço o tempo de vocês e agora nós vamos entrar no quadro de perguntas e respostas. Convido aqui o Dr. Koch para participar desse quadro, tá? Dr. Koch. Oi, tudo bem? Eu estou com o vídeo bloqueado. O anfitrião parou meu vídeo, então vocês não vão conseguir me ver. Alguém pode ver isso que está acontecendo? Sua equipe técnica deve estar aqui já atuando. Eu tenho o som. Ele falou para... Obrigado, anfitrião. Estou aparecendo aqui de novo. Bom, eu queria agradecer muito a apresentação, teve momentos muito emocionantes, particularmente da Larissa, com seu depoimento muito forte e que dá um senso de responsabilidade cada vez maior. Nós vivemos num país muito desigual, num país onde o acesso aos serviços básicos de saúde, muito da nossa população não chega a ter esses serviços, mas lutar por um teste de pezinho mais abrangente, mais inclusivo, é uma missão de todos nós. Eu sei que quando a gente idealiza o teste da bochechinha, a gente está olhando para um futuro que eu espero que um dia chegue a se tornar um presente. A gente vê que o movimento é lento. Minas Gerais, que é seu estado, Larissa, já tem a triagem neonatal, que imagino que tem incluído a acidura glutárica nessa última ampliação, ou não?
Eu não sei. Oi, doutor Koch, tudo bem? Oi, tudo. Que prazer falar com o senhor, porque no grupo que eu tenho, que eu faço parte das mães de crianças que têm a síndrome glutárica, o senhor é sempre vangloriado, citado, nossa referência também, entre tantos, como o doutor Eugênio Valadares, doutor Rodrigo Arantes e outros tantos de vocês. Olha, aqui em Minas a situação está a seguinte, eu com a cara de pau que Deus me deu, né, que toda repórter tem que ter mesmo, que senão não funciona, não dá certo na minha profissão, eu fui de porta em porta, gabinete em gabinete, na Assembleia Legislativa aqui em Minas, eu fiz isso ano passado, e aí um deputado me ouviu, minha sorte, ele tinha acabado de ter tido filho, ficou muito sensibilizado com a história, e aí ele apresentou o projeto de lei aqui, e ele me ouviu duplamente. Primeiro, ele entendeu que era preciso mudar. Segundo, ele não fez da cabeça dele, porque é uma questão, né? São muitos projetos na Câmara, em vários estados, mas que são inviáveis. Não adianta a gente querer consertar, fazer o teste do pezinho de hoje, que é uma carroça, a gente pode dizer, que é totalmente ineficiente, muito pouco eficiente, a gente pode dizer, para um teste do pezinho ideal, né? De uma vezada só. Eu sei que é difícil, custa, e é uma rede muito ampla que vocês precisam mudar, né? O governo precisa mudar, mais geneticista, mais neuropediatra, mais fisioterapeuta, é uma rede, né, que precisa mudar. Não adianta só triar, como disse a doutora Fernanda lá no nosso vídeo, que a gente está fazendo o documentário, é preciso triar e tratar, né? Então, esse treinamento e montagem dessa equipe, eu sei que leva tempo, tem custo, tudo isso. Então, o que eu percebo é que muitas vezes o Instituto Vidas Raras fala muito disso, os projetos de lei são cheios de boa intenção, mas eles são, às vezes, inviáveis, e aí eles não passam. E pela primeira vez não passou, como passou agora na Câmara, né, o que foi fantástico. Eu acho que ele é bem possível, porque ele é feito de maneira escalonada, a proposta dele está chegando no Senado. Mas aqui em Minas, voltando à sua pergunta, o que eu fiz? Eu conversei muito com esse deputado e falei com ele, parlamentar, nobre parlamentar, vamos ouvir quem entende? Vamos chamar o pessoal do NUPAD, da UFMG, e perguntar para eles o que é um teste do pezinho minimamente eficiente, decente. Precisa ter quantas doenças? Daí o NUPAD elaborou um projeto para a gente, propondo assim, sair de 6 doenças para 29, inicialmente. Depois a gente muda, caminha mais um pouco. E aí esse deputado apresentou assim esse projeto de lei, o governador daqui de Minas, é o Romeu Zema, do Partido Novo, ele já sancionou, ele topou, mas ele não regulamentou. E aí uma condição quando for regulamentar, ele e a equipe dele, da Secretaria de Saúde, que vão decidir de 6 para quantas. A gente apresentou esse estudo do NUPAD, da UFMG, propondo de 6 para 29, mas não necessariamente ele vai nos ouvir, né? Eu já estive na Secretaria de Saúde do Estado com essa equipe lá do NUPAD, o doutor Rodrigo Arantes, o Nélio, que é o diretor do NUPAD, e outros profissionais, outros especialistas como vocês, eles apresentaram todos os motivos, mostraram por A mais B que vale a pena, parece gasto, investimento gigantesco no começo, mas na hora que a gente bota na ponta do papel, com 2 anos e meio, 3, a diferença já está paga, porque um TEL, gente, custa muito caro. Um menino desse custa de 8 a 10 mil todo mês para o Estado. Isso quando não interna. Quando vai tudo bem, é o leite, a cadeira de rodas do SUS, a banheira do SUS, e por aí afora, a físio, a fono, a TO, o geneticista por conta, o neuropediatra, um tanto de exame, um tanto de consulta de rotina, que na vidinha deles é muito mais frequente, um menino desse custa de 8 a 10 mil todo mês. Então, vale muito mais a pena, naturalmente, investir na prevenção. Quando eu fui a essa clínica dos Estados Unidos, doutor Koch, foi incrível. Eu vi as crianças pulando corda. Eu vi as crianças correndo na sala de espera. E eu falei, doutor Kevin, esses meninos têm a síndrome glutárica como o TEL? Tem, descobriram no teste do pezinho. São meninos que vão trabalhar, vão ser produtivos, né? Então, em Minas a situação é essa, a gente tem que esperar agora o governador regulamentar. Ainda não ampliamos. São Paulo, pelo menos o município, deve começar, a gente espera que em maio. A pandemia acaba sendo um fator que complica, porque não basta, como você mesmo foi dito aqui ao longo de todas as apresentações, você tem que triar para tratar, não basta triar e não ter uma estrutura
para receber esses pacientes não ter uma forma. Mas o que as pessoas às vezes ficam achando que é um contingente imenso de crianças que vão de repente necessitar desse tipo de atenção, e na realidade não é. E se você faz a coisa certinha, essas crianças depois vão ter uma vida plena, não vão sobrecarregar as UTIs, os serviços hospitalares. Então a conta claramente fecha, né? É evidente que num país onde os recursos de saúde são limitados, eu acho que faz todo sentido investir em prevenção, mas para isso você tem que criar uma cultura e pessoas como você, Larissa, acabam sendo porta-estandarte, porta-bandeira de uma causa que eu acho extremamente importante. Nós temos contato, assim, uma das maiores tragédias que a gente sente é a descompensação metabólica que existe na acidura glutárica. Todos nós tivemos ocasião de ver, a gente conseguiu reunir pelo menos perto de 30 pacientes que têm a doença, e poucos são aqueles que você diga, olha, essa criança não parece ter. Alguns têm sorte, não têm uma crise maior, outros têm alguns poucos que foram beneficiados pela triagem neonatal. Mas esse cenário a gente espera que mude. O que o teste da bochechinha faz é apontar um futuro, mostrar que esse futuro é possível, mesmo que não seja atingível para a grande massa da nossa população. Mas se a gente não põe um horizonte, não aponta que existe sim um caminho que pode ser seguido, que deve passar pela ampliação da triagem, usando técnicas bioquímicas, e que esse recurso do teste da bochechinha pode ser importante para evitar, a gente, como a Elaine falou muito bem, da dificuldade dos exames bioquímicos que, quando tem, se não tem confiabilidade, e o DNA oferece uma alternativa que é, nesse sentido, muito interessante num país que tem tão poucos laboratórios preparados para fazer exames de bioquímicos com qualidade. E eu acho que a Fernanda também comentou que existem muitas formas de ampliar a triagem, todas elas são desejáveis, mas algumas são mais desejáveis que as outras. Entre comparar uma cromatografia de aminoácido em camada delgada e uma dosagem de aminoácidos pela espectrometria de massas, tem anos-luz de diferença. E a gente tem que lutar pelo melhor. A gente já foi capaz de fazer. Eu fico apenas um pouco. Eu acho que o SUS é algo que a gente tem que defender. O teste pode não ser bom, mas o SUS é uma das coisas boas que o país teve. A gente viveu a epidemia do Covid. Se não tivesse SUS, a gente estaria numa situação muito mais dramática do que vive. E olha que põe drama nisso. A gente tem programas bem-sucedidos para doenças raras dentro do SUS. A gente tem programas de HIV, a gente não fala mais de HIV, mas claramente ele é relevante em cima do SUS. Eu estou vendo se existe alguma pergunta, eu não sei se algum dos outros palestrantes queria fazer algum comentário, Elaine, Fernanda, e eu vejo que aqui as perguntas são, não há nenhuma pergunta propriamente específica, mas eu queria abrir a palavra para os outros debatedores dessa ótima reunião, e já de antemão agradeço a todos. Eu queria só complementar, porque quando eu resmungo, né, acho que com razão do teste do pezinho do SUS, eu também tenho que fazer aqui um contraponto. Foi justamente no SUS, depois que veio o diagnóstico, que eu encontrei todo o amparo. Sim. Lá, de fato, eu encontrei gente que entende, gente que sabe tratar um menino com doença rara como o meu filho. Eu tenho geneticista, neuropediatra, nutricionista, que tem essa conta complicadíssima para fazer, né, tira um grão de arroz, bota 12 gramas de Nutella, bota 23 gramas daquele sorvete, daquela marca. É uma coisa tão complicada e a gente vive com a balança debaixo do braço em todo lugar. Depois que pega o jeito, vai, né, doutor? Mas são contas complexas. Um neuropediatra absolutamente eficiente. Aqui em Minas a gente tem que entende muito disso, que é o doutor André Vinícius Barbosa, o geneticista Eugênio Valadares e o Rodrigo Arantes, ali da UFMG. Então, assim, é no SUS que eu encontrei esse amparo e tudo que eu preciso, assim, o leite caríssimo,
que até isso a gente tem que lutar, né? Uma fórmula que custa R$ 2.040 a cada 15 dias, precisa de uma lata, foi na Defensoria Pública, que é do governo, que a gente consegue fazer que o próprio governo nos dê a lata. Então, foi dentro do SUS que eu aprendi o caminho para chegar até essa lata de maneira que chegue para mim gratuitamente, né? Pague com o nosso imposto. Onde fazer físio, fono, TO, eu faço particular com ele, mas, ao mesmo tempo, eu faço algumas sessões pela rede pública, porque senão ninguém dá conta de pagar tanta coisa. Então, é o SUS que tanto ampara. Parece assim, sem senso, né, gente? É um paradoxo. A gente tem paradoxo. O SUS bota os nossos meninos com deficiência, com sequela, porque tem um teste do pezinho pouco eficiente, mas, ao mesmo tempo, é o SUS que acolhe todos esses meninos e gasta uma fábula com eles, e tempo, investe. Então, assim, de fato, na hora de tratar, é o SUS mesmo. E essas 6 doenças, que ele é eficiente para diagnosticar essas 6 doenças, mas ele não é eficiente em termos de ampliação, porque eu acho que um risco que a gente tem que ter é desqualificar esse teste, então não vou fazer nada que é uma porcaria. Ele é limitado, e a gente tem que entender esse limite. Eu sou plenamente favorável, eu acho que você colocou muito bem, a necessidade de informar. Você tem o direito de saber o que existe para decidir o que é melhor para o seu filho. Você escolhe o teu berço, a cor do quarto, se vai ter filme, o brinde que você vai colocar na porta, se vai guardar o sangue do cordão, que, desculpe, eu não sei para que serve, se vai fazer uma série de coisas e eventualmente deixa de... e não toma decisão porque essa informação não é compartilhada. As pessoas dizem assim simplesmente, mas é tudo muita doença rara, isso não existe, essas coisas não acontecem. E é exatamente aí que mora o perigo. As doenças raras são desconhecidas e são negligenciadas. A gente tem que aumentar o conhecimento para reduzir que elas deixem de ser negligenciadas. Felizmente, existe um movimento de ampliar o conhecimento de doenças raras, e no bojo disso espera que venha também a prevenção. Fernanda? Elaine? Oi, só falar uma coisinha aqui, gente, porque chegaram algumas dúvidas aqui no chat, 2 dúvidas, na verdade. A Marina, ela está chamando a atenção dizendo assim, né, que nenhum dos projetos de implantação propostos se pesquisa as acidemias orgânicas e, portanto, a acidura hepática não seria diagnosticada. Não é verdade. O programa de Brasília já contempla, e o programa que está iniciando no município de São Paulo contempla acidemias orgânicas também. Para acidemias orgânicas, se necessita acilcarnitina, não dá para ver aminoácido. Eu entendo que o programa de Minas ainda está decidindo, embora o Tandem tenha capacidade de diagnosticar 28, 29 doenças, eu não sei ao certo, mas talvez nem todas tenham um tratamento assim altamente eficiente, altamente conhecido. Mas essa é a discussão. Eu acho que a acidura glutárica, para mim, estaria no topo da prioridade das doenças que, reconhecidas precocemente, você tem uma chance muito grande de evitar desfechos que são muito complicados. A proposta que está chegando no Senado, doutor, pessoal, a doença do TEL e outras acidemias, né, ficaram para a terceira fase de ampliação. Mas a gente pode fazer uma mudança junto ao Senado nessa proposta, sabe? Não é exatamente do jeito que chegou da Câmara, é que ela precisa ser votada no Senado, a gente pode ajeitar. E aí a gente já está conversando com os senadores para mudar um pouquinho as fases. Tem coisa que está muito prioridade, que seria prioridade aqui embaixo, que a gente vai tentar subir, sabe, ajeitar um pouquinho. A gente não está acabando com a proposta de ser escalonado, porque é danado mesmo fazer tudo de uma vez, né? Mas ajeitar um pouco a gente já está planejando. E eu queria que vocês comentassem, quem puder, Brasília, né, gente? O Distrito Federal tem um dos testes do pezinho mais eficientes do mundo. Com a doutora Terezinha, são 34 doenças, agora está passando para 40 e poucas, e ela já me falou do teste da bochechinha, o quanto ela é deslumbrada com o teste da bochechinha. Outro dia a gente, numa conversa informal, ela e o Rodrigo, um enfermeiro especialista em genética, assistente dela, a gente estava conversando disso.
Então, você vê que já tem alguns lugares está caminhando bem, né? O Distrito Federal é um sucesso. É por isso que, assim, a gente tem que entender, né, que quando você nasce, principalmente no SUS, né, quando você está pensando na triagem neonatal, né, Larissa, acho que a gente conversou bastante isso, a gente conversa sobre todo um sistema de cuidado, né, eu tenho que garantir que aquele bebezinho que eu triei, ele vai ter um tratamento lá, né, e um tratamento a longo prazo, porque ele não deixou, porque ele saiu da fase de recém-nascido de 1 ano de vida, ele não deixou de ter doença, né, ele vai ter que ser triado. Então, aqui em São Paulo, a gente está fazendo isso, né, aqui no município, toda essa linha de cuidado está sendo bem tratada, né, pensando inclusive já porque a gente tem algumas das nossas crianças, que a gente chama, né, que já está chegando aí aos 18 anos e bem. Então, a gente está querendo já mandar para ambulatório de adulto, né, e assim, e mostrar também, porque a gente precisa que comece o conhecimento, né, que quem conhece essas doenças, né, é o geneticista e o neuropediatra, né, a partir de agora, com a triagem neonatal, o neuro de adulto vai ter que saber lidar, né, então... E o pediatra. E o pediatra. Então, toda essa linha de cuidado, por isso, assim, que a gente fala, né, que é um passo de cada vez, né, eu já estou super orgulhosa, assim, de estar triando as crianças que estão na UTI, sabe, porque a gente vê esse diferencial e a gente pensa assim, a maioria é prematurinho, não, a gente tem erros inatos lá, e que vai orgulhando a gente de estar mudando o destino dessas crianças, né? E eu acho que o mais importante, Larissa, é aquilo que você tocou e que o Coque tocou, é o direito da informação de qualquer pai, sabe? Como, assim, eu também sou mãe, tenho um bebê de 3 anos, de 3 anos, e a gente escolhe, assim, quem vai tirar foto, quem vai não sei o quê, e a gente tem o direito de falar assim, o que eu quero para o meu filho, né? A triagem neonatal é um direito da criança. É um direito. Né? Pessoal, eu vou fazer mais uma pergunta que está aqui. Tem várias perguntas que apareceram aqui no chat, só para poder responder também o pessoal que veio ao evento, né? Essa pergunta eu creio que é para o Alberi, porque a Marta, ela está perguntando se os testes já estão disponíveis na PagMenos e qual que é o valor. Legal. Marta, obrigado pela pergunta. Hoje a gente está disponível em 7 cidades, Fortaleza, Recife, Curitiba, no Paraná, além de Curitiba, Londrina, Umuarama, Goiânia também estamos, em São Paulo também, e expandindo isso para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro. Então, nessas 7 cidades, nós temos esse teste disponível para venda, tá? O valor é R$ 1.099. Aí pode ser parcelado em 6 vezes. E a coleta pode ser feita no local, no consultório farmacêutico, no Clinic Pharma, ou se preferir, pode ser orientado e fazer a coleta em casa e depois devolver, que a gente faz a logística reversa. Alberi, chegou aqui para mim na rede social mais uma pergunta que eu acho que talvez você é um dos médicos, né? Pois não, Larissa. Gabi Machado. O teste da bochechinha seria mais para pessoas que têm relação de parentesco com o marido, mães de relação de parentesco com o marido, ou alguém que já tem um problema genético na família, ou não? Deve ser feito de uma maneira geral, como o teste do pezinho ampliado é hoje recomendado. Eu vou passar a bola para a doutora Elaine, acho que ela apresentou alguma coisa nesse sentido, né? Acho que a Elaine... Oi, desculpa, porque eu tive um pequeno problema de conexão, eu não consegui escutar bem a pergunta. Se puder repetir, eu sei que a pergunta parece que foi longa, né? Não, eu vou resumir. A Gabi Machado, aqui de Belo Horizonte, me perguntou assim pela rede social, porque ela está assistindo a gente. Se o teste da bochechinha deve ser feito mais por quem já tem alguma questão genética na família, ou parentesco entre marido e mulher, ou não, se deve ser feito de uma maneira geral, como hoje o teste do pezinho ampliado já é recomendado. Ela perguntou sobre o teste da bochechinha. O da bochechinha é mais para quem já tem uma questão genética ou parentesco ou não? Então, na verdade, pode ser feito por qualquer recém-nascido, né? A mãe já pode pensar em fazer quando está grávida.
É lógico que tem algumas situações em que a gente pensa assim, poxa, aquela família com esse histórico, né, realmente merecia um teste da bochechinha, mas assim, em geral, todos merecem, porque a gente nunca sabe quando a gente vai estar de frente, né, por uma família que vai ter um bebê com uma alteração dessas e que se beneficiaria muito de um tratamento precoce. Então, eu acho que sim, eu acho que pode ser para todos. A única coisa que realmente eu recomendo é que seja feito com auxílio médico, antes até de fazer o exame, para poder evitar algumas complicações depois, o impacto psicológico. Acho que se a gente realmente casa tudo direitinho, né, faz com orientação médica, quando se der positivo, você já sabe para onde você vai voltar. Às vezes não é positivo, mas é uma suspeita, né, porque é um teste de triagem, você já fica bem desesperado se realmente tiver alguma suspeita. Então, eu sempre recomendo fazer com orientação médica antes e após o teste. E mais uma pergunta, gente, Michele Valente, fez o da bochechinha, então não precisa fazer o pezinho ampliado? Essa é a pergunta que mais chega para mim, como eu não sou médica como vocês, eu não sei responder. Vai, doutora Fernanda. E a gente falou várias vezes que esse teste não é de forma alguma um substituto. A gente não consegue ver hipotiroidismo no teste da bochechinha, a gente não consegue ver a hiperplasia congênita da suprarrenal, que embora genética, existem também alguns testes que incluem doenças infecciosas que evidentemente não vão ser vistas. Então, ele não é um substituto, isso é muito importante que seja dito. E como complemento à pergunta anterior, eu só queria dizer que talvez existam famílias onde exista um risco maior de doenças genéticas. A gente conhece que em muitas regiões do Brasil existem casamentos consanguíneos e a existência de casais que são primos entre si aumenta a chance de ocorrência de doenças genéticas, e muitas das doenças investigadas no teste da bochechinha dependem de uma combinação de uma informação que vem do pai e da mãe, e o risco de haver uma ocorrência de uma doença, portanto, recessiva, é maior. E aí, pelo menos, você tem a possibilidade de oferecer um tratamento precoce. Alguns dos bebês que a gente viu que não eram, que fizeram a triagem pelo tandem, a triagem expandida, tiveram uma orientação prévia, a geneticista informou com muita precisão, olha, vocês não têm história nenhuma, é muito difícil a gente antecipar, mas ao nascer, faça o teste expandido, e era uma dessas doenças detectáveis pelo teste expandido. Então, a gente está numa situação que a gente tem uma capacidade diagnóstica e que a gente tem que empregar, evidentemente, com sabedoria. Isso não é um horóscopo, não é uma garantia de que a criança não vai ter qualquer doença no futuro, mas pelo menos dá uma chance de tratar aquilo que pode ser tratável. Essa é a nossa responsabilidade. Tem mais uma dúvida aqui no chat, pessoal. A Marta está perguntando se o meu DNA bochechinha tem algum teste comparativo para adultos. Esse teste de triagem que reconhece doenças, se tem algum teste comparativo para adultos. Não, a maioria das doenças que estão no teste do pezinho da bochechinha, eles são doenças, para investigar doenças que têm manifestação precoce. Eu sei que existem alguns testes de venda direta ao consumidor que procuram, que podem fazer o rastreio de algumas doenças de início no adulto, mas basicamente alterações de colesterol, câncer, algumas doenças, algumas delas raras que podem se manifestar no adulto, mas não tem claramente o mesmo impacto e tem aspectos que podem ser, que têm que ser discutidos previamente, talvez não exista um sentimento de adesão tão grande quanto tem no teste da bochechinha. Ô, gente, pode fazer mais uma que chegou aqui para mim pelo Instagram? Alberi, acho que essa pode ser para você, Luiz Barros, meu bebê vai nascer. Eu posso ir à farmácia e pedir para fazer o teste da bochechinha ou algum médico tem que me dar um pedido para fazer?
Não precisa de pedido, não, Larissa. Boa pergunta, tá? Não precisa de nenhuma requisição médica para fazer o teste na farmácia, não. A nossa equipe está preparada para receber o recém-nascido e fazer a coleta da amostra, tá? Então, é bem tranquilo. E se for em Fortaleza, especialmente, a gente consegue fazer até em domicílio, no home care. Oi, gente, já agora tem outra pergunta aqui da doutora Joyce também no chat. Ela está perguntando até quando convém, de fato, crianças assintomáticas realizarem o meu DNA bochechinha? Essa pergunta não tem uma resposta assim clara. A gente fala até 1 ano, mas isso tem uma certa dose de arbítrio, mas quanto mais precoce, maior o benefício que esse exame pode trazer. Muitas das doenças que estão no teste do pezinho, quando chegam a 1 ano de idade, elas já estão se manifestando. E aí não é propriamente um exame de triagem, mas o exame para diagnóstico de algumas dessas doenças. Então a gente procura separar um exame que é de livre acesso, a triagem neonatal e a triagem da bochecha, o exame teste da bochechinha não precisa de um pedido médico, mas se existe alguma doença já, aí o recomendado é fazer um exame que é um espelho desse, que se chama painel para doenças tratáveis, porque aí sim você tem e tendo as informações, a gente consegue dar, às vezes, uma interpretação melhor. A Elaine colocou muito bem a dificuldade de interpretar uma variante de significado incerto, onde não tem clínica, e aí então a gente é extremamente cuidadoso na interpretação do teste da bochechinha, relatando coisas que a gente acredita que no mínimo tem que prosseguir a investigação. A gente pode não ter certeza, a gente tem uma categoria de um exame, a gente fala baixo risco intermediário, quando é necessário uma investigação complementar, e às vezes, mesmo sendo um exame de triagem, a gente diz que é um exame diagnóstico, porque o DNA não mente, ele mostra aquilo de tal forma que você não tem dúvida que essa informação é relevante. Eu queria até aproveitar, doutor Fernando Koch, e dizer que no meu consultório, por exemplo, existe um pouco uma confusão em relação ao teste da bochechinha, que, por exemplo, já vieram pacientes para mim que foram encaminhados do pediatra, já com sintomas, e disseram que vieram fazer o teste da bochechinha. Então, é importante saber que o teste da bochechinha não é indicado para pacientes com sintomas, porque quando o paciente tem sintomas, o médico geneticista ou o neuropediatra vai investigar o melhor exame para ser feito para aquele paciente, né? Então, já muda de figura. Então, se o paciente já tem sintoma, o mais indicado não é o teste da bochechinha. Muitas vezes os pediatras estão encaminhando pacientes com hipotonia ou com já um quadro, às vezes é um quadro que o exame adequado nem é o teste, nem seria um teste de sequenciamento. Às vezes a gente tem suspeita de uma alteração cromossômica, né, mas ele quer fazer o teste da bochechinha. Então, lembrando que tem que ser paciente assintomático. É a pergunta de uma mãe que chegou aqui para mim, olha, Cristina Vieira, ela está dizendo assim, quando o bebê já dá sinais de que tem alguma coisa errada, não rolar, não sustentar a cabeça, adianta fazer o teste do pezinho expandido ou da bochechinha? Eu vou conseguir descobrir ou já está tarde demais? Não, a gente tem situações como essa, e aí a gente separou o exame em 2 braços, um para crianças assintomáticas, que é o que a gente está relatando aqui, crianças que não têm, um exame de triagem, que é o bochechinha, e tem outro que eu considero um espelho. Tem basicamente os mesmos genes, algumas pequenas diferenças, e que a gente considera para investigar doenças tratáveis, que eu considero um pouco prioritário, quer dizer, frente a uma situação como essa, o que a mãe quer ter, muitas vezes, um conforto é saber se aquela doença, se eu diagnosticar agora, vai ter um tratamento que vai beneficiar. Mas como a Elaine falou, ele não é uma ferramenta que vai diagnosticar tudo que é possível. Ele pode ser um exame de entrada, existem exames de triagem para erros inatos do metabolismo, existem uma série de exames bioquímicos, e ele pode
está na lista de exames que você privilegia, porque o custo dele é mais baixo do que muitas vezes uma investigação bioquímica abrangente ou um exame genético mais abrangente. Mas ele pode ser uma porta de entrada, mas eu acho que é muito importante nesse caso ouvir o médico, quer dizer, quando havendo algum sintoma, não basta então vou lá na farmácia para fazer o teste da bochechinha que eu vou ter a resposta. Não é o caminho. Pode até acontecer, mas não é o caminho que a gente recomenda, tá? E mas eu imagino também que uma mãe de uma criança de 9 meses que vai na farmácia, a farmácia não vai deixar de fazer o teste dizendo, olha, ele tem problema, vou mandar, não é para vir. Mas o mais correto seria que essa paciente tivesse uma avaliação médica antes de ir para a farmácia e fazer o exame. Mas a pergunta é muito boa mesmo. Suas perguntas são ótimas, Larissa, você tem uma rede enorme aí. É muita mãe. Eu acho que percebo assim, mãe ansiosa, com medo de acontecer com os meninos delas o que aconteceu com o meu aqui em casa. Mãe ansiosas são todas, né? Eu acho que mãe ansiosas são todas. Mas eu acho que é para dar uma mensagem de tranquilidade para as mães também, que a gente está falando de eventos raros. Não é para elas perderem o sono, falou, meu Deus, meu filho tem 11 meses, eu não fiz o teste da bochechinha, eu vou ter que sair correndo. Não, a gente está lidando de doenças raras, mas é uma coisa que essa informação tem que crescer e assim, um dos presentes que eu dou para os filhos de residente, quando nascem, a Fernanda acho que foi das primeiras a ganhar um pacotinho desse, não era tão bonito, era o teste da bochechinha. Esse pode ser um bom presente para os padrinhos, para as madrinhas. A minha sobrinha nasceu essa semana, você deu para ela. Então, a gente tem que ter essa cultura de que a melhor coisa que você pode dar para uma pessoa que você gosta muito é oferecer. Eu não vou dizer que isso é uma garantia de saúde, mas pelo menos não deixar de tratar aquilo que pode ser tratável. Então, ao invés de pensar em dar as lembrancinhas fazem parte. Agora ninguém nasce, não pode nem visitar no hospital, não vai em casa, mudou tudo, né? A indústria de lembrancinhas acabou. Mas a gente tem que priorizar aquilo que realmente faz diferença. Eu sugiro para quem tiver sobrinho para nascer, filhos de residente, que os meus irmãos são todos mais velhos, eu não tenho mais sobrinho para nascer, mas eu tenho sobrinhos meus, eu sou o tio adotivo do Tiago, filho da Fernanda, e ele ganhou o teste da bochechinha. Ela foi das primeiras a fazer, a gente estava testando. Segundo ou terceiro? Ele tem 3 anos, foi quando a gente começou. Luciane, tem mais perguntas para alguma coisa que a gente tem que responder? Já são quase, já avança bem na hora, são 8h40. As dúvidas aqui do chat terminaram, doutor. Terminaram. Algum comentário final para algum dos participantes, Alberi, Elaine? Tenho, doutor. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui, e assim, desde já queria agradecer a presença de todos aqui, a doutora Elaine, a doutora Fernanda, o doutor Koch, mas em outubro do ano passado, vamos dizer assim, vou remeter historicamente, em outubro do ano passado, eu fui em São Paulo para discutir com o time da Mendelic sobre a possibilidade de testes genéticos, na verdade, teste Covid. E eu tinha visto o vídeo da Larissa há 2 semanas antes de viajar. E quando eu cheguei em São Paulo, estava conversando com o Davi, ele mostrou para mim o teste da bochechinha. A gente está falando de teste de Covid, ele mostrou para mim o teste da bochechinha. E eu fiquei assim parado, estuntado com aquele teste. E ele começou a falar do que era, da possibilidade do teste da bochechinha. E eu fiquei parado porque veio na cabeça o vídeo da Larissa, o vídeo do TEDx que ela fez, o TEDx, né, Larissa, como você... Então, aquilo, esse movimento, esse evento hoje, esse projeto, trazer teste genético para a farmácia, que é uma grande novidade, e a gente é a primeira rede de farmácia do Brasil a trazer o teste genético da bochechinha, foi graças a Larissa, foi graças à causa que ela defende, à bandeira que ela defende. Então, Larissa, parabéns, tá, por essa luta. Sem você conduzindo isso, nada disso aqui tinha acontecido, tá? Era meu comentário final. Tá sem som.
Eu estou sem som? Larissa está sem som. Você. Agora dá para ouvir. Eu queria te falar, Alberi, que eu já passei da fase de estar de mal de Deus, eu já entendi que isso tinha que acontecer aqui em casa, com o meu filho, com a gente, e eu já abracei essa realidade. Eu sou tão feliz como mãe hoje quanto eu seria se eu tivesse descoberto na época certa e ele tivesse aí sem sequelas. Eu sou tanto quanto. Não muda em nada o amor de mãe. Eu só não me conformo em não mudar isso. Eu não me conformo. Depois que o luto passou e eu consegui não cair num quarto escuro, gente, eu fiquei na porta, mas eu consegui não ser empurrada para dentro de um quarto escuro. Acho que eu tive sorte, teve a mão de Deus aí também, porque eu sempre fui uma pessoa com muita disposição para a vida, eu sempre fui muito otimista. Eu sou meio sobrevivente também, minha mãe morreu, eu era muito pequenininha, foi na minha frente, teve um aneurisma fulminante. Então, eu sou meio sobrevivente e acho que eu já vim fortalecida para essa realidade que chegou para o Theo e para minha casa. Mas como eu consegui resistir a essa tensão toda, eu acho que o furacão, eu falei lá no TEDx, ele nunca vai sair do meu redor, mas ele só tem menos força hoje sobre mim. Quando eu consegui me sentir, assim, dominadora dessa situação, eu só pensei, bom, amar esse menino, não há dúvida. Cuidar desse menino também não. Fazer dele um menino feliz, apesar de todas as limitações, isso é certo, ele vai ser feliz. E ele vocês já viram tanto que ele ri, ele é leve, ele adora tudo para ele tá ótimo. Esse menino passa dias sem chorar, dias. Chora por causa de nada, de vez em quando pode um banho, porque quer dar uma de cascãozinho, no mais é só isso mesmo, chora 25 segundos. Mas eu pensei assim, essas missões aí, de ser amorosa, de ser feliz como mãe, de cuidar dele bem, eu já sei que está dominado. Agora, o danado vai ser o que eu vou fazer com isso. Daí eu comecei a ir madrugada fora, assim, pensar. Antes eu ficava na madrugada nas janelas lamentando, sofrendo, querendo diagnóstico, depois eu comecei a ficar madrugada na janela pensando, o que eu vou fazer com isso? Daí eu comecei a procurar um jeito de entender por que o teste do pezinho no Brasil era tão ineficiente. Não existia nenhum outro bom, como um teste do pezinho, uma alternativa. Na época o seu não existia, o da bochechinha, né, que era de 2015. Mas quando eu descobri a doença, já estava nascendo o seu. E aí eu encontrei o Instituto Vidas Raras, da Regina Próspero. Eu encontrei o Instituto Vidas Raras. Eu vi que eles já tinham uma petição pública para mudar isso. Eu falei, opa, então o trem já está adiantado, eu vou junto. E aí eu entrei na campanha com eles. Então o mérito de tentar mudar por meio de uma petição pública é deles. Eu só reforço. O que eu faço? Eu uso minha capacidade de comunicação e de trabalhar na TV Globo, e de ter muito amigo jornalista no entorno, que abraçou a causa. É todo mundo, é da Record, é da CBN, é do Estadão, é da Folha, onde eu ligo e falo, preciso de assinatura, me ajuda, vamos fazer mais matéria. Eu tenho um personagem que foi salvo pelo teste do pezinho ampliado, eu tenho outro que foi salvo pelo teste da bochechinha, eu tenho um que foi parar na cadeira de rodas igual o meu, ficou cego, vamos mostrar aí a diferença de realidade desses meninos, vão lascar mais uma matéria, eles sempre me atendem, e assim a gente vai. Eu uso essa possibilidade, esse conforto que eu tenho de ter uma inserção na mídia, em função de estar aí há 20 anos trabalhando, né, em TV, para dar voz ao negócio. E também eu virei cara de pau, toda grávida famosa, eu virei a louca da grávida, eu já estou ligando para o assessor de imprensa, para o agente, falo, pede para entrar na minha campanha, me ajuda, pede para postar uma foto com o pezinho aqui, a meinha do Instituto Vidas Raras, e aí eu vou pedindo, e aí às vezes topam, às vezes ignoram, mas cada vez que alguém aceita já é uma glória, porque ela vem um tanto de assinatura. Quando eu vi aquele TEDx vindo para Minas pela primeira vez, eu falei, eu tenho que participar disso, porque isso aí muita gente vai assistir. Eu já tinha feito Jornal Hoje, Band Brasil, MGTV, a gente já tinha feito muita coisa na Globo, mas eu queria também fazer uma palestra que ficasse rodando na internet. E daí deu certo. Fui lá, me candidatei, apresentei a ideia, porque a ideia do TEDx é ideias que merecem ser compartilhadas, né? E essa é uma ideia que precisa ser compartilhada. E daí eles toparam. Então, quando eu fiz aquela palestra que você assistiu e que mexeu com você, e eu acho que com muita gente, né? Foi 1 milhão de visualização em 5 dias. Eu quis dar aquele título mesmo, eu, mãe, matei os neurônios do meu filho. Porque é chocante, mas é real. E aí, quem não quer ouvir a história de uma mãe dessa? O que aconteceu que uma mãe matou o neurônio do filho? Ainda que ela não tivesse culpa, né? Que eu sei que eu não tenho, racionalmente eu sei que eu não tenho, gente, mas no subconsciente, no inconsciente, é quando a luz apaga, eu que sei, né, a dor.
Eu que sei, eu lembro de cada segundo amamentando, eu lembro de cada papinha que eu fiz com todo amor. Isso aí, eu só vou descansar disso, eu sempre falo. Disso aí eu só vou descansar quando eu morrer. Não adianta, vocês falaram que eu não tenho culpa, descansa disso, não adianta não. Isso aí eu vou caminhar com isso. Mas isso não me domina, não. Eu vou carregando comigo de uma maneira relativamente saudável. Então, quando você me diz assim, a gente está aqui por causa da sua iniciativa, de todos nós, eu acho que todos nós já tínhamos esse desejo, já entendíamos a necessidade de mudar, só que chegou uma faladeira no meio de vocês, no meio médico. Chegou uma impertinente, insistente, ferrinho de dentista. E aí eu me juntei a esse grupo de mulheres absolutamente incansáveis, que é o Instituto Vidas Raras, e a gente meteu o pé na porta e começamos a incomodar, talvez, né? Então, agora, mas sem vocês não dá para caminhar, tem que ser com vocês mesmo, porque vocês vão endossar o que a gente está lutando, nós mães estamos pedindo, vocês é que dão o respaldo científico, e vocês, de boca em boca, entre os profissionais que vocês são, é que vocês vão convencer os médicos a pedir o teste da bochechinha, pedir o teste do pezinho expandido, ampliado, e não deixar a gente ficar achando que é só o do SUS que existe. Ok, quem não puder pagar, quem não der conta, precisa fazer, não pode ficar sem, isso é verdade. Mas, pelo menos, direito à informação. É isso que a gente quer muito, né? Muito bom. Bom, gente, se não tiver mais nenhum comentário, eu vou mais uma vez agradecer a participação de todos, dizer que isso aqui nos dá muita força para continuar nesse caminho, agradecer a Pague Menos pelo espaço e pela adesão a uma ideia. Eu acho que isso que a gente está fazendo é uma ideia. A Fernanda fez uma apresentação no Congresso de Neurogenética, onde ela apontou exatamente o futuro. A gente tem que ser sonhador, e junto com o Theo, eu acho que nasceu uma missão. E a Larissa se tornou uma grande divulgadora e uma grande comunicadora de uma causa. Médico não sabe falar com o público, não sabe falar para o coração, e eu acho que você preenche um espaço e nos dá muitas lições de como conduzir pela vida. Muito obrigado. Agora 1 minuto que ele vai dar um tchau final, porque a nossa estrela não vai aparecer. Espera aí, me dá 12 segundos. Aí. Esse sorriso maravilhoso, hein? Aí o Theo, meu povo. Aqui, ele aqui. Olha só. Cadê você? Vamos abaixar aqui. Aí, ele gosta de câmera, essas pessoas todas disseram que você é muito importante na vida das crianças. Olha que bacana, não é? Dá um é para eles bem bonito, ó. Viu, pessoal? Nosso afeto e nossa fé de que nós vamos mudar isso, né, Theo? Se custou, mas saiu, viu, gente? Da próxima vez, só não me chame para falar logo depois da Larissa, porque realmente a pessoa fica emocionada até para começar a falar aqui. Obrigada, eu também queria agradecer pela oportunidade de estar informando um pouquinho mais. Eu acho que o meu conselho é sempre fazer o exame realmente com o apoio do médico, tá? Porque já vai ter o fluxo de que se o que der, você vai ter o apoio do seu médico, imediatamente depois. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente, mais uma vez pela oportunidade. Boa noite. Todo mundo está muito apaixonado por você. Boa noite para todos, e eu acho que a gente encerra nesse momento a transmissão. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Isso, tchau.